volta com um bate-papo do Universo Botafogo com o Carlos e com o Vitor. Vamos aí abordar alguns temas aí que surgiram nos últimos dias, contratações, Brasileirão, né? Todos os temas pertinentes aí dos últimos dias que a gente esteve acompanhando. Uma boa noite aí para vocês, galera. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza? E vamos lá, galera. Se o Carlos quiser iniciar aí o bate-papo, que sempre que andou o último bate-papo aí, o Tava e o Vitor, então vamos deixar o Carlos iniciar aí nossa resenha. Vamos começar pela expectativa do brasileiro? Começa amanhã? Bora. Bom, então vamos lá. A gente tem duas situações aqui, né? A primeira é ser resultadista, coisa que a gente não gosta muito, e a segunda é analisar o que o time tem evoluído ou não. Bom, da minha opinião aqui, brevemente sobre isso, brevemente mesmo. Na minha opinião, o time evoluiu muito pouco naquilo para mim que era crítico, que era a linha alta defensiva, assim, que a gente tem a pressão pós-perda da bola. Então o Botafogo joga com a linha de defesa alta, quando perde a bola não pressiona o adversário. É uma panela de pressão a nossa defesa para tomar o facão ali, contra todos os times dos nossos lados. Inclusive, se olhar, vou falar um negócio aqui. A gente não pode ser injusto nem com o Daniel Borges, nem com o Di Plácido, nem com o Rafael, porque não é possível que os três laterais sejam muito ruins. O Marçal, o cara de Premier League, não tá jogando bola. Mas por que não tá jogando bola? Porque o lateral tá vendido o jogo inteiro, meu amigo. O lateral toma facão no meio, entre ele e o zagueiro o jogo inteiro, com o Ninho lá no meio campo. É claro que o cara tem que dar bote. Ele tá lá no meio campo. Se ele não der bote lá, o cara sai dentro do gol. Ou tá na entrada da área, você vê, os nossos pontos quase não voltam. O lateral tem que sair lá na entrada da área para dar bote. Então, assim, não vejo evolução defensiva no time. Não vejo evolução no ânimo dos jogadores, que para mim é uma outra coisa que é grave no clube. Me parece que os jogadores estão cumprindo tabela sempre. E ofensivamente, acho que o time foi a única coisa que eu vi que o time deu uma melhorada, mas, novamente, muito por conta das peças que finalmente estão colocando aqueles que tem que ter um pouco mais de sequência, do que efetivamente por uma questão tática de mudança de posicionamento e tal. E, por incrível que pareça, vou até dar uma opinião aqui polêmica, o Júnior Santos é um cara que parece que encaixa no Botafogo, né, cara? Ele entrou, pedalou, correu, marcou, quase fez gol. O que o Sauer demora 5 jogos para fazer, o cara fez em 20 minutos de jogo. Cara, ele tem um dom de bagunçar, né? Isso a gente tem que... Ele entra numa rotação diferente dos caras. Ele é maluco, cara. Ele entra naquela pilha... Cara, meu padrasto tricolor roxo, ele sempre falava assim, o bom jogador de ataque é o que não tem medo de driblar. Se você olhar, e é isso aí, se você olhar, você vê que o Luiz Henrique às vezes se trava, o Sauer às vezes estava meio travado, agora até se soltou um pouco mais, deu uma melhorada. Mas o Júnior Santos não, cara. O cara não tá nem aí. Ele pega a bola, tem 3 caras, ele vai pedalar, jogar pro lado e correr e tentar. Ele vai. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas ele tenta, pelo menos. Já é uma evolução, né, cara? Ele perdeu 2 gols que não deveria perder, mas assim, mérito dele também, ele conseguiu avançar ali e tal. Cara, eu acho legal. Eu acho legal isso. Eu acho legal porque assim, o Sauer visivelmente tá muito melhor, né? O Sauer, cara, tá com confiança. Tá querendo muito, dá de ver que ele tá correndo muito mais, tá com físico melhor. E ter o Júnior Santos para meio que fazer essa função junto com ele. O Sauer deu aquela caída no jogo, né? E, daí tem um gás desse para entrar, é muito massa, né, cara? A gente tem uma constância e até uma mudança de padrão no jogo, né? Porque o Sauer é um cara mais cadenciado, um cara mais... E ele já entra dando aquela fumaça ali, então até para bagunçar o jogo às vezes, né, cara? Quando tá meio complicado. Exato. Então, e terminando aqui meu pensamento, perfeito, Rafa, concordo com você, ele bagunça um pouco a defesa, coisa que a gente não tinha quem fizesse. Eu vejo o Botafogo como eu via meio que no começo do ano, assim, eu acho que, olhando os outros times também um pouco mais friamente, deixando nossa emoção um pouco de lado, tem pouca gente jogando bola, essa é a verdade também, né? Então, assim, acho que a gente hoje tem um elenco aí para meio de tabela, e acho que a gente está jogando uma bola que pega mais ou menos o meio de tabela ali. Eu vi uns jogos do Bahia, do Vasco, os negócios meio feios de ver, Bragantino. Então, Cuiabá, Coxa. O Coxa tem um Aleph Manga e ponto. É isso aí, basicamente. Então, eu acho que o Botafogo aí é um time para meio de tabela. Eu acho. É um achismo meu de novo. Acho que o Textor, nessa janela de meio de ano, vai contratar um jogador diferente, pelo menos. Não sei se vai ser o Rames, mas eu acho que ele está se sentindo pressionado. Isso é claro que ele está. Ele, inclusive, prometeu pra gente essa janela e não cumpriu, então ele sabe que ele tá num débito. E tem o ponta lá, o uruguai, acho que é o Diego, né, se não me engano. Diego Hernandes. Né? Cara, o Segoviazinho, eu não consigo nem falar, porque o maluco parece ter 11 anos de idade, né? Então, é engraçado, cara, é engraçado. É muito engraçado. Cara, eu vi uma foto hoje e falei, não é possível que esse moleque vai jogar com um profissional, cara. Ultimamente ele tá de lado parece que ele foi embora já. Então...
Acho que tá dando uma travada no Carlos ali. Sobre o que o Carlos estava falando ali. Ah, voltou? Voltou, Carlos? Alguém estava me ligando. Beleza. Então, o Segoviazinho, para mim, eu não sei. Acho que o Diego Hernandes, se não me engano, eu vi os highlights do cara, parece mais pronto. O Segoviazinho parece ainda cru. Então, assim, a gente não tem reforço pro brasileiro. A gente vai com o que a gente estava jogando, que para mim era meio de tabela no começo do ano, como continua sendo meio de tabela agora. E o futebol, para mim, é um padrão ruim, que todo mundo tá jogando padrão ruim também. Então, também continua meio de tabela para mim. Hoje, como eu tava mais de folga, eu assisti um pedaço do Seleção Sport TV ali e eles fizeram ali uma dividida ali com os comentaristas de quem brigava para não cair, quem podia surpreender, favoritos e, né, bem favoritos, assim, candidato ao título. E eles colocaram o Botafogo como pode surpreender e eu achei interessante a análise. Eu não lembro de um brasileiro começar, como vai começar esse, que a gente não tem absolutamente nenhum time disparado, nenhum time bem... Tá bem nivelado. Claro, a gente tem o Palmeiras, que a gente sabe que tem uma constância, que tem uma consistência já de muito tempo. O Fluminense está num momento muito bom, tá jogando um puta no futebol e tal, mas a gente não tem aquele bloco que a gente tinha sobrando, né? Pode ver, é uma incógnita, cara. O Botafogo é uma incógnita, o Atlético Mineiro é uma incógnita, a gente pega assim os times... Eles até fizeram o pessoal de baixo ali, eu achei que é aquilo mesmo, cara, era Cuiabá, Santos, Bahia, Curitiba, e tinha mais 2 times que eu não vou lembrar qual, como candidatos a brigar para não cair, né? E deixaram o Vasco, o Fortaleza, o Botafogo e mais um outro time ali como surpresa, né? Possível surpresa. Então é isso aí, cara, eu acho que o nosso, até a narradora lá, a Renata, né? Não lembro o nome dela. Isso, a Renata Silveira, ela falou, cara, ela fez uma análise, ela falou, eu espero que a torcida não fique brava comigo, eu vou colocar o Botafogo hoje como brigar para não cair, não por causa do elenco, ela falou, porque eu assisti jogos do Carioca do Botafogo, a gente não sabe o que é o Botafogo. O Botafogo não tem um padrão, o Botafogo é um bando em campo. Então a gente tem que ser racional e concordar, né? Ela falou, a gente viu uma melhora nos últimos jogos ali e tal, mas ainda é difícil saber como o Botafogo vai reagir numa competição longa, com adversários mais difíceis e tal, né? E essa questão que o Carlos falou, que para mim isso é um problema gravíssimo, eu até tuitei sobre isso, eu nunca vi um time que marca com defesa com linha alta e o ataque não pressiona a saída de bola. Isso naturalmente tu vai ficar todo jogo levando bola nas costas. E aí, como o Carlos falou, cara, pode trazer o Arnold, pode trazer o Alonso para a lateral esquerda, qualquer um, o cara vai levar a bola nas costas. O Fluminense, por que não leva a bola nas costas? O Fluminense, quando o lateral subiu, deu uma vacilada, o André tá cobrindo ele, ou o zagueiro tá cobrindo ele, então os caras se revezam, né, cara? Então, mais ou menos por aí. Vai, Vitor. Cara, para falar para vocês, assim, para quem também nos acompanha, eu tenho 2 tipos de sentimentos, né? Um sentimento de quem acompanha o Botafogo e assim, um pouco preocupado, porque não vejo como um nível alto, e tem um sentimento também de quem vê um pouco dos outros times. Concordo muito com o que o Carlos falou, tá bem nivelado por baixo, o futebol brasileiro ele é nivelado por baixo. O time que estiver um pouco mais organizado e tiver 2, 3 jogadores acima da média, ele vai sobressair. Vejo o Palmeiras e o Fluminense um pouco destoando, os outros seguindo numa linha ali também próxima, e tem um bloco que vai brigar lá embaixo. Eu acredito que o Botafogo vai ser também meio de tabela, não também... eu já vi umas galera otimista falando, vamos pegar Libertadores, G4. Pode acontecer? E tomara que aconteça. Mas hoje, o cenário atual, dia 14/4, é difícil. É difícil a gente acreditar em G4 direto. Numa pré-Libertadores, acho que dá. Pelo nível também do futebol apresentado pelos outros clubes. Mas também a gente tem que levar em consideração que os outros clubes também vão mudar. Acredito que também os outros clubes, principalmente os que têm dinheiro, né? O próprio Flamengo, o Atlético, se pegar uma sequência embalar, vai ser difícil de segurar. Vejo um pilotão um pouco mais lá embaixo, que deve destoar um pouco, Cuiabá, Curitiba, o próprio Santos está muito mal.
Eu vi também um time também que, o Goiás. O Goiás estava nessa lista lá de muito Nossa, o Goiás é horroroso, gente. Horroroso. É horroroso o Goiás, é horroroso. Diego Gonçalves é o craque deles, pra vocês terem noção. Limitado. Uhum. Então, assim, eu vejo um Botafogo que pode ter, eu acredito que, assim, dá também uma outra visão para vocês. Vai ser um campeonato de altos e baixos, principalmente da nossa parte. Acho que o Botafogo vai igual não foi no ano passado, né? A gente ganhou alguns jogos que era para que a gente não esperava ganhar e a gente vai perder jogos que a gente também não esperava perder. Eu tô com muito com esse sentimento do Botafogo. Mas vamos ver. Por exemplo, o adversário de amanhã, não vejo um São Paulo muito forte. Viu o jogo do São Paulo contra o Ituano? Muito mal, muito abaixo. O trabalho do Rogério Ceni, a torcida tá cobrando ele. Muito abaixo. Inclusive o Luan ali que tá não tá conseguindo chegar num consenso de renovação ali com o São Paulo, não vai jogar. E, cara, era um jogador que o Botafogo ficar de olho, tá? Bom jogador. O moleque é primeiro volante, marcador nato, sabe chegar na área, é um jogador interessante, cara. Eles não devem pagar a multa do Erisson, 1 milhão. Botafogo não, já falaram que já não confirmou, joga. Né? O Erisson não joga. Menos um, porque o Erisson poderia ali fazer uma graça, fazer... O Caleri tá voltando de lesão. O Caleri voltando de lesão. Assim, vejo até para começar já o campeonato de uma forma positiva, né? Tem um outro porém que eu também acho um ponto pra gente tocar aqui. Quero também saber a opinião de vocês. A grama sintética. Será que a gente vai conseguir aproveitar isso? Fizeram um treinamento hoje, né? Lá, é o segundo ou terceiro. Então, assim, eu acho que... o que eu vejo? O Atlético Paranaense, por exemplo, se vale disso, mas porque eles treinam nessa grama, né? Exatamente. Então, é uma diferença, né? É o único, né? Palmeiras não treina. Palmeiras não treina, né? Não treina. Só que eu acho, Carlos, eu tava pensando, né? Eu comecei a analisar isso. Acho que até eu li, alguém comentou que o próprio campo anexo vai servir de campo como treinamento. Pelo menos 2 vezes por semana o Botafogo vai treinar lá. Acho já E eu acho que enquanto não fica o anexo pronto, eu acho que eles vão ter essa linha de treinar 1 ou 2 vezes na semana ali também no estádio. Porque como não prejudica o gramado, dá pra fazer a linha que o Vitor falou ali também. Foi horrível, né, gente? Então, pegando a linha do que o Vitor falou, Vitor, eu, por exemplo, sinceramente, o São Paulo tá numa fase péssima. Eu vi os últimos 2, 3 jogos do São Paulo, horrível. Sim, horrível. O elenco é frágil também, né? Eu acho o Rogério Ceni um péssimo técnico, para ser bem sincero. Também não gosto. Eu acho ele muito mala, enfim. Eu acho assim, o Botafogo esse ano tem que tirar a urucubaca do Newton Santos. Ano passado foi a pior campanha da história de pontos corridos de a gente em casa, então esse ano precisa tirar. E começar com o São Paulo em casa, com o São Paulo em uma fase, com o time frágil, eu acho que assim, o Botafogo não tem desculpa não ganhar. Eu acho que não tem desculpa não ganhar mesmo. Tipo, o Textor tá aqui, inclusive, ele vai no estádio para ver o jogo. Então, eu acho que é a chance do Botafogo mostrar que a gente estava antes de pré-temporada, o Castro mostrar que ele não é treinador de uma nota só, e o elenco mostrar que não são um monte de mercenário, que qualquer coisa que está minimamente atrasada ou errada no clube, os caras param de jogar. Eu acho que sábado, que no caso é amanhã, que se não me engano é o nosso jogo, aliás, saiu a lista aqui, ó, Segovinha tá relacionado, hein? Vitor Sá, Marçal e Hugo fora. Ixi, não temos lateral esquerdo. Vamos dar Rafael de novo. Então, assim, eu acho que o Botafogo... Na esquerda. Eu não sei porque que o Segovia não jogou. Alguém consegue me entender também isso? Eu não entendi, né, cara? Eu postei na hora. Pra mim não faz o menor sentido o Segovia não ter entrado. Então, eu acho que amanhã... Porque ele já jogou. Assim, ganhar e ganhar. Não, amanhã é ganhar. Se não estrear ganhando, amanhã já é um péssimo resultado. A gente já começa mal. Diria pra vocês que se não... vou falar um negócio aqui. Se jogar muito mal e perder, por exemplo, São Paulo em casa, não duvido que o Textor já tire o Castro. Ele tá aqui. Então, essa é a visão. Eu ia falar isso. Ele estando aqui, sentindo o ambiente... Ele quer ver o ambiente, né? E assim, né? A gente vê um jogo ao vivo, é muito diferente de ver pela televisão. Muito diferente. A intensidade, a percepção de intensidade ao vivo é muito diferente pela televisão. Exato. Então é isso, galera. Eu também penso assim, acho que amanhã é vitória ou vitória, cara. Não tem outra... Agora, me preocupou essa questão do Marçal não jogar. Isso aí já é um ponto perigoso. E tomara que não seja nada grave, né, cara? Porque senão qualquer lesão do Botafogo, o cara fica 1 mês, 2 meses fora, 3 meses fora. E pode ser o mais simples do muscular. O cara fica 3 meses fora. É complicado. E foi um pisão, né, cara? Vitor? Lateral esquerdo é uma posição que, assim, a gente tá falando desde novembro que, tem que trazer alguém. Aí quando chegou o Segovia, o Segovia é lateral e zagueiro. Só que assim, se olha o porte físico do cara, você vê que não dá pra jogar de lateral valendo. Ele é pesado, né? O lateral não vai subir. Tipo, não dá. Então, assim, o Botafogo, por exemplo, teve 6 meses pra contratar um lateral esquerdo e não teve a capacidade de fazer. E aí não me vem os lunáticos falarem, ai meu Deus, mas Hugo, gente, não dá. Hugo pra Série A,
Não é sério. O Hugo para a Série A é jogador que pode jogar no Cuiabá, pode jogar no Goiás, mas o time que tenta almejar qualquer coisa que não seja não cair, não pode ter o Hugo como opção. E aí a gente vocês lembram do gol que a gente tomou do Audax ali? Em cima do Hugo. O Hugo, primeiro ele leva a bola nas costas, depois a bola passa, o cara foi para cruzar na frente dele, ele vai desinteressado, o cara consegue alçar a bola no meio da área e o cara faz o gol. Então, o que me irrita no Hugo é ele não tem afinco na marcação, cara. Ele é um cara desconcentrado na marcação. E aí eu acho que a gente já pode entrar no outro tema, que é a janela fracassada do Botafogo aí, né? Porque esse, por exemplo, é um aspecto que a gente está trazendo esse aspecto para o jogo, né? Um assunto emenda o outro, justamente. Porque, por exemplo, o Botafogo amanhã, muito provavelmente, vai com o lateral direito jogando na lateral esquerda. Por quê? Porque o Botafogo não teve a capacidade de mapear o mercado, investir um pouquinho e trazer um cara para brigar com o Marcelo pela posição. E aí eu fico lembrando da galera falando do Marcelo, né? Que a gente já falou, cara, esse cara vai vir aqui, ele vai deitar se ele quiser jogar. O cara acabou com o Flamengo ali. A gente não ter contratado o Marcelo porque tem o Marçal, é assim, ó, não vou trazer o Soares porque eu já tenho o Tiquinho. É mais ou menos o mesmo nível. Vamos ser franco, vamos ser franco. Eu acredito que o Fluminense nem vai utilizar ele na lateral, porque pode utilizar ele como camisa 10, realmente, um armador. Ou ponto esquerda, cara. Ponto esquerda. Ele participou dos 3 gols do Fluminense contra o Paysandu. Exato. Joga muita bola. Batendo escanteio, tocando, fez um golaço contra o Flamengo. O cara é craque, né, cara? Não tem... E vou falar uma coisa para vocês. Vou perguntar uma coisa para vocês. Essa janela vieram 2 crianças, né? O Botafogo tratou 2 crianças na janela. Jogador mesmo. Jogador. Pode ser que dê certo, né, cara? A gente não tem como imaginar o que vai ser aquilo ali. Eu acho legal o movimento, são 2 caras bem promissores. Até o próprio Diego Abreu também. Agora... Cara, como tu falou, não são jogadores prontos, né, cara? Não é cara que vai chegar... O problema é que a gente vendeu o nosso ponto esquerda titular e maior arma ofensiva. Exatamente. Sob a promessa de que iríamos repor. Não teve reposição, vem 2 promessas estrangeiras que, além de ter idade, corpo diferente, ritmo de jogo diferente do Brasil, língua diferente. Né? Exatamente. E assim, o Botafogo hoje tem urgência, porque as pessoas chegam e joguem. Porque, por exemplo, amanhã o Luiz Henrique é o nosso lateral. Eu ia falar, eu tô animado. Vitor Sá já não vai jogar. Eu tô animado com o Luiz Henrique, cara. Assim, deixa eu olhar a escalação aqui, ó. O nosso único ponto esquerda no banco é o nenhum. A gente não tem. Seria o Júnior Santos que vai jogar ali ou o Carlos Alberto. O Vitor Sá não foi relacionado? Também não. Tá fora o Vitor Sá, o Hugo e o Marçal. Estranho. Cara, por que será o Vitor Sá de novo, cara? Estranho. O Vitor Sá tava negociando com o Atlético Paranaense esses dias, né? Mas foi desmentido, né? Foi desmentido. Parece que não deu certo. Mas assim, pelo que eu entendi, o Botafogo quer livrar um pouco da folha, na verdade, quer livrar um pouco da folha para poder trazer mais alguém, porque a folha parece que já está no limite ali do que pode ser. E o Botafogo acabou de acionar a extensão do contrato do Gabriel Pires, até dezembro. Acabei de ler isso também. Não, por empréstimo eu não acho ruim não para compor elenco. Porque a gente por exemplo, já tá ali, né, cara? A gente já perdeu o PK, né? O PK, que é um volante que para mim estava evoluindo. Não sei nem se volta a jogar bola, pela lesão que ele teve, sinceramente, se volta em alto nível, né? Então, o Ganso, por exemplo, teve uma lesão meio similar, assim. Demorou e nunca mais voltou. Não, ele voltou agora, ano passado. Nunca mais foi assim, o mesmo jogador. Nunca mais. Hoje em dia ele é um cara que ele encontrou o espaço dele no campo, ele joga num espaço um pouco mais limitado. Exato, mas aquele cara que era do Santos, ele não voltou a ser. Ele fazia gol de fora da área, né? No Santos ele fazia gol de fora da área. O volante é um cara que depende muito do corpo dele para jogar, né? O volante tem que marcar e criar o jogo inteiro. Então, infelizmente, é ruim. E temos uma boa notícia que é a volta do Kaique, né? Se ele voltar jogando parecido que ele estava jogado ano passado o Kaique nós temos dois caras que não eram esperados aí, o Kaique voltando, que a gente não sabe como volta, e a gente tem o Raí, né? O Raí é um cara que está começando a mostrar alguma coisa, cara. O Raí, eu acho até que ele não vai ter muito espaço agora porque o Júnior Santos chegou, ele estava meio que entrando naquele canto direito ali, mas é um garoto que eu acho que vai ajudar aí na temporada, cara. Ele tá pegando confiança e tal. Lógico, a gente tá falando, esse é o grande problema, né, Carlos? A gente tá falando de moleques, de jogadores promissores, tantos que foram contratados, como esses citados agora, mas a gente não trouxe peça de reposição pro elenco à altura de competição, um cara que venha e chegue, não, esse cara aqui vai chegar, se tivesse chegado o Zahavi, pô, o Tiquinho não joga, o Zahavi vai jogar, show, né? Exato. Pô, o primeiro volante, cara, Danilo Barbosa não pode jogar. Caramba, o fulano de tal vai jogar, cara. Sei lá. Assim, até, eu não sei a opinião de vocês, mas o nosso, até pegando um gancho na janela de transferência. Assim, o elenco do Botafogo eu não vejo nenhum craque. Eu vejo 2 jogadores acima da média, que é o Tiquinho e o Eduardo.
Pô, vamos lá, pode botar o Marçal também, que ele é Sim. Apesar dele ter começado 2023 mal. Mas eu colocaria o PR também nessa lista aí, Vitor. O PR não deu 2 anos a goleiro de seleção, cara. O PR é muito brabo. Uns 4, 5 ali acima da média. Mas não temos aquele craque, aquele cara que você fala assim, ó, o cara decide, vai decidir campeonato, vai decidir jogo que a gente estiver perdendo. Aquele cara que bota a bola debaixo do braço, no estilo do Hulk, do Rafael Veiga, do próprio Arrascaeta. A gente não tem esse jogador ainda. E eu espero que o Texas tenha ciência disso. Porque esse cara é fundamental para um projeto. Além daquilo, ele ainda, ele entrega dentro do campo e fora do campo. Porque ele aumenta a venda de camisa, ele aumenta sócio torcedor, ele aumenta ações com marketing. É esse cara que a gente precisa. E a sustentação, né, Vitor? Não sei se vocês concordam comigo. Por exemplo, tu vai jogar contra o Fluminense, caramba, cara, tu pegou a escalação, tu olha Marcelo, Ganso, Cano. É um negócio que se impõe, cara. É um negócio que, entre aspas, coloca medo no adversário. O Botafogo hoje tem jogadores respeitados. Eu tenho certeza que todo mundo vai jogar contra o Tiquinho e tem medo dele, né? Sim. Todo mundo respeita pra caralho o Cuesta, o Marçal, como tu falou. Mas a gente precisa de uns 2 caras assim, pá, cara, no meio campo. Um cara olha a escalação no início do jogo e fala, caralho. Ou e aquilo, o treinador eu também acho que um cara desse nível, do que nós estamos concordando aqui, ele varia até o nível do próprio Tiquinho. Se o Tiquinho faz 8 gols, ele ia fazer 18, ele ia fazer 28. E o Tiquinho, cara, às vezes eu fico com pena dele, que ele sai tanto da área, até entendo, mas, cara, quantas bolas que ele recebe? Vamos comparar nesse Cano lá. O Cano tem uma outra situação. Nem se compara, né? Fazer o gol. Eu tenho um pensamento sobre isso que é também o seguinte: o Botafogo tem claramente um plano de contratar jogadores que são muito jovens e formar, né? Ou pegar ali, que a gente fez agora com os 2 gringos que estão chegando aí, o Uruguai e até Paraguai, se não me engano. Só que qual é o problema? Para esse tipo de jogador ele render, é muito mais fácil quando ele está do lado de jogadores que têm um renome, que têm um status. Por quê? Porque a atenção não fica focada nele. Fica focada no status. Então, por exemplo, eu hoje, vamos ser sinceros, tá? A gente fala brincando, eu vi até umas paradas no Twitter de brincadeira. Se o Botafogo traz o Rames Rodrigues hoje, é um problema tático. Porque o Rames joga exatamente a posição do Eduardo, que hoje é o nosso melhor jogador, né? Então, assim, provavelmente deveria haver uma mudança de esquema para jogar com 2 meias, não ter os pontos, então ia ser 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Um atacante mais fixo, Chiquinho, e o mais móvel. É a formação teria que mudar o esquema. Exato. Por exemplo, você vê o Fluminense já tinha um time muito encaixadinho. Aí você pega um cara que é muito extra classe, que é o Marcelo, joga lá no meio campo e fala assim, meu amigo, só joga. Só joga. E o cara faz o que fez. Então, esse é o jogador que o Textor chamou de 2%. O Marcelo é o cara 2%. Sim. O Rames, no Brasil, é o cara 2%. O Soares é o cara 2%. O Hulk, o Dudu, do Palmeiras, para mim, é o cara muito 2%. Acho foda jogando. E o Botafogo, ele tem um cara que chega próximo a isso que é o Tiquinho, só que o Tiquinho ele é a ponta do iceberg, então ele depende de um time muito ajustado para criar para ele. Exatamente. Se o Botafogo tivesse com o meio campo voando, os pontas ali criando, cara, o Tiquinho ia meter 30 gols brasileiro. Sim. E vamos lembrar de uma coisa. O Fluminense, além desses caras que a gente falou, o Fluminense tem 2 caras coringa no time, que é o John Arias e o André. Esses 2 caras, eles correm por mais 2. Cara, o André joga muita bola. O André é absurdo. Muita bola. Ele marca o que ele joga. Quase veio Botafogo na Série B. Você sabe disso, não? Sim, eu lembro. Mas bateu na trave, cara. Bateu na trave e desistiram. E o Arias, cara, caralho, maluco. O cara corre joga muito. O cara joga muito, o cara arma. Aí eles contrataram quem? O Keno. Pô, o Keno faz uma fumaça do caralho. O Keno joga... Cara, eu gosto do Keno, cara. Eu sempre gostei. Sempre quis ele no Botafogo. É um baita de um ponto esquerdo ali que incomoda pra cacete. E então, assim, né, cara, os caras já tinham um time forte, pontuaram e se reforçaram. Vocês acham que na janela do meio do ano pode ser que nem a do ano passado, que a gente trouxe uns caras para elevar o nível? Cara, eu acho que vai depender disso do que o Carlos falou, de saídas. Acho que vai depender de orçamento, né, livrar. A gente não vai ficar com o Luiz Henrique e com não sei quem, então vamos trazer 2, 3 caras aí. Eu não acredito que com esse elenco que tá aí, eles... Acho que o Piazon vai sair. O Piazon não foi nem relacionado, né? Vai sair. Eu tenho um filho que vai ralar, ó. Eu tenho um filho que vai ralar Piazon, tenho um filho que vai ralar Vitor Sá. O Sauer tava, eu acho que no meu feeling, né? Ele tava indo para essa fila, daí ele teve uma oportunidade, jogou melhorzinho e segurou. Escapou mesmo. Eu acho, minha opinião, o Botafogo acho que agora vai esperar o meio do ano, vai para trazer uns 2 jogadores ali no nível maior. 2. Eu calculo. Meu pensamento, assim, olhando
O Content ficou parado agora, que precisava de verba, precisava abrir um pouco de espaço na folha, precisava receber uma injeção de dinheiro, enfim. Me parece que agora no meio do ano, feeling, não tem informação. Vamos lá, né? Vamos lá. Acho que vem alguma coisa. Se for para sair o Vitor Sá e esses caras aí, que realmente seja feita uma reposição, porque eu acho que se deixar o Vitor Sá sair e não trouxer alguém para ponta esquerda ali para revezar, vai ser um erro fodido, cara. A gente vai perder, cara. A gente vai perder e muito. Né? Porque assim, eu odeio o Vitor Sá, cara. O cara não tá jogando nada e tal. Mas, cara, é aquela coisa, tu não tem o Luiz Henrique ali, é o Vitor Sá, parceiro, sabe? Ele vai jogar um jogo ou outro razoavelmente bem. Chega a ser engraçado que nós três acaba que sempre acabamos concordando, nossas opiniões são parecidas. Mas por que eu também falo isso? Porque, vamos lá, um cenário hipotético, vamos supor, que não é muito difícil. O Botafogo se classifica na Sul-Americana, nem que seja em segundo. Aí pega um adversário da Libertadores, lá, o terceiro. Aí passa, já vai, bem provável, né, cara? Vamos passar de fase da Copa do Brasil. E no Brasileiro nós ficamos ali no meio da tabela. Aí vamos supor, já tá chegando perto da janela do meio do ano. Na minha visão, acho que o Textor deve olhar para isso, deve pensar assim, pô, se eu reforçar aqui, eu acho que eu consigo algo um pouco melhor. Ou até o próprio, sei lá, vamos dizer, o próprio Castro chegue para ele e fale, ó, temos a possibilidade de brigar por algo melhor. Eu tô com o sentimento que pode ser que aconteça algo desse tipo, sabe? O que me irrita é que ano passado essa já era a sensação e essa já era a proposta. Sim. Não, a gente vai ver o que tá faltando. Beleza, chegou ali esses 3 coringas ali, né? Chegaram 3 caras que realmente mudaram o time. Eduardo, Tiquinho e Marçal. Esses caras mudaram absurdamente o nível do time. Se chegar 3 caras desse nível de novo na janela do meio do ano ali de julho, cara, aí eu realmente acredito que a gente fica com um time bem forte, bem legal. Agora, se não chegar, cara, vai depender de uma série de coisas, do Castro conseguir desenvolver minimamente um sistema tático, de como vai reagir cada jogador, de não ter tantas lesões, porque se, cara, tem 2, 3 lesões já de cara, já fudeu, já não tem quem colocar. Exatamente. Eu acho que o nosso elenco está curto para quem está em 3 competições. E me parece que a gente tem as lacunas do Botafogo, elas são evidentes, né? São as pontas. Vou ser bem sincero, eu nem acho lateral direita, não. Eu acho que a questão do lateral é muito mais tática hoje do que técnica dos caras. Porque se você pegar o Rafael de Plástico, eles não são craques. Mas no Brasil aí, do Flamengo, quem é o lateral direito do Flamengo? Do Palmeiras, é o Mike, é o Marco Rocha, tipo, os caras nível 6 também, tá ligado? Sim. Então, é que a gente acha que vai contratar o Cafu. Não vai, não tem mais, né? Enfim, então eu não acho que o problema ali, não. Para mim, o problema são as pontas, crônico, para mim é pontas. E primeiro volante, porque... Para mim, o primeiro volante, cara, é o primeiro. O Botafogo com a marcação alta daquele jeito, exatamente. Aí, assim, o Danilo é o único volante com poder de marcação. Então, quando o Danilo não joga, o Botafogo é um Deus nos acuda no meu campo. Na frente da área é uma avenida. Contra-ataque, uma avenida. Então, acho que seria o primeiro volante, um reserva para o Tiquinho e as pontas. Ou seja, eu traria 4 posições. Porque no meio campo tem Gabriel Pires, tem Lucas Fernandes. Eu ia falar isso agora. Você gira ali, pessoal, vocês não acham que o Gabriel Pires nunca foi testado numa posição mais adiantada, que eu acho que ele renderia muito mais, cara? Ele sempre fica de volante, cara. Eu acho que se o Gabriel Pires fizer a função do Eduardo, quando o Eduardo não joga, ele vai render muito mais. Pode ser que ele renda melhor mesmo. Perfeito. Concordo muito. Ele é o cara, ele não tem capacidade física de marcação, não do bote, mas é de recuperação, então não dá para ser volante. E ele me surpreende no tanto de bolas que ele rouba, cara. Ele tem um bote legal na bola, ele sempre vai lá e... Só que ele é lerdo, né, cara? O que ele me surpreende é a quantidade de bolas que ele perde, para ser bem sincero, que é inacreditável. Um cara que joga no meio campo perder a quantidade de bola que, cara, é sério, mas eu sou treinador. Carlos, sabe por que eu acho que ele perde tanta bola? Justamente por como ele é um cara cadenciado e não tão rápido, ele quer começar a construir a jogada numa área do campo que não é para ele fazer isso. Que é ele atrás de volante. Se ele tenta esse tipo de situação lá na frente, ele vai conseguir meter mais bola pro Tiquinho, ele vai conseguir abrir mais o jogo, né? Cara, e daí ele perde a bola e tem um volante para cobrir ele. Ele tem um erro crasso de posicionamento de volante, que é o seguinte. Acho que ele travou. E então, né, Vitor, Não, porque você tem que poder virar e... Opa, tinha travado, cara. Melhorou, não? Foi aí? Agora sim, quando tu falou do erro dele... Não, então, assim, ele recebe a bola, ele fica de costas pro campo de ataque do Botafogo, de frente para nossa defesa.
né? Ou seja, ele não consegue ver quem está vindo pegar a bola dele. O volante, o livro do Guardiola, ele fala: os meus volantes recebem a bola de lado, de diagonal. Ele não pode estar de costas, porque de costas você está sendo ofensivo. E o Gabriel Pires, ele toda a bola que ele vem perto da defesa para receber, ele fica de costas, literalmente. E você pode ver, a maioria das bolas ele perde porque ele tenta girar, ele recebe de costas. Quando ele vai girar, tem um cara do lado para tomar a bola e ele não viu. Ele só não viu, cara. Outra coisa que me surpreende, cara, é que tu falou do Guardiola. Caralho, o Guardiola já fez isso há mais de 10 anos atrás, aquela questão de jogar em triângulo. Sempre 3 jogadores em triângulo, um perto do outro, né? Para fazer essa sequência de jogadas. Pode ver, o Barça sempre tinha um cara com a bola e 2 caras numa posição de triângulo. Eles iam... E essa aproximação, cara, eu não vejo, cara. Eu vejo uma coisa assim... Às vezes o cara pega ele... Pô, o Marlon Freitas, cara, esse cara, maluco, eu não consigo mais ver esse cara com a camisa do Botafogo, cara. Eu tenho vontade de entrar dentro do campo e dar um tapa na nuca dele e falar: ô parceiro, vamos acordar pra vida, cara? Porque, cara, o cara é displicente, lerdo. O cara é um volante, cara. O cara jogando de volante, com aquela intensidade do Marlon Freitas, é uma piada, cara. Ele marca menos que o Gabriel Pires. Menos que o Gabriel Pires ele marca. Cara, é triste. Aquilo lá é triste mesmo. Aí como tu vai conseguir jogar um jogo competitivo com Marlon Freitas e Tietê de volante, cara? Pelo amor de Deus. É um sofrimento. Aí entra naquilo que tu falou, cara. É um sofrimento para qualquer lateral, para qualquer zagueiro, porque é óbvio que tu vai viver tomando bola nas costas. Não tem como, cara. Já vamos passar pro próximo tópico aí. Vamos. 45 minutos, vamos fazer mais 15 aí, então fecha 1 hora e boa. Falar dos ingressos? Ingressos. O Vitor que tá no Rio de Janeiro aí que... Ah, cara, assim, vou ser sincero com vocês, né? Quando eu vi essa notícia, eu tenho um outro grupo aqui também que são os botafoguenses daqui da minha região, moro na zona norte do Rio. Cara, a galera já começou, vão chiar e... Assim, cara, R$200 num país como o Brasil, uma inteira... Um país onde que ninguém tem condições de comprar seu torcedor, cara, nem todo mundo tem essa condição, fica complicado, né? Não sei a opinião de vocês. Foi muito fora. Assim, o que eu sempre falo, se o Botafogo tivesse um time cheio de craques, se fosse campeão todo ano, ainda a gente teria um argumento, né? Se tivesse num momento bom, né? Se tivesse voando. Pelo menos você tá pagando por algo que, ó, você tá tendo um retorno. Aí, cara, juro pra vocês, eu ia ficar quieto. Mas, cara, foi uma revolta muito grande aqui do torcedor aqui do Rio, onde será mais os jogos que a gente vai frequentar. Eu até comentei um pouco com o Rafael, que na quinta-feira, véspera de feriado, eu vou lá, até pelo ser um jogo da Sul-Americana. E, pelo que eu entendi, as organizadas pressionaram e voltaram atrás. Os ingressos já vão estar mais acessíveis. R$60 a inteira, numa leste superior. R$30 a meia, acho que já vale mais a pena. Sul-Americana, jogo bom, Louco abriu do outro lado, é mais uma atração. Sei que tem muito torcedor que gosta dele. Eu sou um deles. Sexta-feira é feriado. Se ganharmos amanhã, certamente teremos mais público lá. Pode ter certeza disso. A torcida vai acabar abraçando, ainda mais porque a gente vai precisar do resultado também. E o time do Louco Abreu não é um time de bobeira. Mas, assim, o meu ponto principal é R$200 numa situação calamitosa que o país está vivendo. Desemprego muito grande. Ó, vou citar um exemplo para vocês. Meu tio, eu tenho um tio aqui que mora aqui na região, o cara falou para mim, ó, não tem como frequentar o jogo do Botafogo assim. Porque, ó, meu tio, a esposa dele, meu primo, mais família, isso, né? Mais passagem. Imagina isso tudo na ponta do lápis, gente. Não dá. Entendeu? Assim, então a revolta foi grande. Ainda bem que voltaram atrás com essa visão. Acho assim, agora também vou fazer um contraponto. O Botafogo ouviu a torcida. Achei isso muito bom. As organizadas foram lá. Se mostrou que não está um clube totalmente fechado. Ouviram, a torcida argumentou. Rodrigo Mancha, que é o presidente da Fogoró, até deixar aqui um lembrete, porque é um rapaz muito ativo. Eu conheço ele, é um conhecido meu. Botafoguense fervoroso, está sempre presente. E foi lá, foi um das vozes lá, conversou com o Tairo. Pelo que eu entendi, foi o Tairo que recebeu eles. E deixar aqui também essa lembrança, porque a torcida teve voz. E eu achei isso fundamental. Uma noção, tudo que o Vitor falou e pelo momento do time. Eu acho que tentaram forçar a torcida a virar sócio-torcedor, porque na verdade é isso, né? Você coloca o ingresso muito caro, você chama o cara para o sócio-torcedor. Só que a realidade no Brasil é que o nosso salário mínimo é R$1.300.
aí você bota só torcedor de 100, 150, 200 reais. Fizeram uma pesquisa, o Thiago Pinheiro até comentou, ano passado, fizeram uma pesquisa sobre a nossa torcida. Não sei se vocês lembram disso. Eu vi. Uma pesquisa completa sobre a torcida do Botafogo. Eu vi. Eles simplesmente, eles limparam a bunda com a pesquisa. Porque a pesquisa mostrou que a gente tinha uma galera considerável com baixa renda, né? Maior número de pretos, né? Zona Norte e Zona Oeste com baixa renda e tal. Caiu? Voltou? Voltou. Tá dando umas travadas na imagem, mas o áudio tava indo. Agora voltou legal. Não, beleza. Eu vi que o meu Wi-Fi tinha travado, eu tirei ele. Então, assim, a pesquisa tinha apontado para um monte de coisa que era claramente assim, não exagere no preço do ingresso, que a torcida do Botafogo não é do Fluminense, entendeu? E cara, tentaram chamar a torcida para o sócio-torcedor, mas é só mais uma atitude administrativa que é completamente desconexa com o clube, né? Completamente desconexa, assim. Quando eu olhei o preço do ingresso, eu falei, cara, R$200 o ingresso? Quem é que vai no ingresso? Porque 200 reais, quem é que vai pagar 200 reais no jogo de futebol? Aqui o jogo no Atlético é 150. Sim. No Atlético Paranaense. Porém, e aí também, o torcedor também 150, que engloba tudo, né? Meu pai é sócio do Atlético Paranaense. Meu pai é sócio. Exato. Ele é caro, mas é uma torcida mais elitizada aqui, entendeu? E eu não sei se... acho que até o Vitor pode falar melhor aí. Eu vi o Medeiros falando sobre a questão da acústica também, que acho que vai melhorar com as organizadas na Leste Superior. Assim, vou bastante aqui ao estádio. A Leste Superior, para ver os jogos do Botafogo, é disparado o melhor lugar. É o melhor lugar? É o melhor lugar, porque você tem além da acústica, a sua visão do campo é sensacional. É sensacional. Eu fiquei... Ficou muito ruim. Na inferior você consegue até ver, só que do outro lado, lá na lateral, já fica um pouco mais complicado. Você até vê ali os jogadores mais próximos na inferior, mas na superior, assim, achei sensacional isso. Eu, inclusive, pode ter certeza que foi uma decisão assim, que eu gostei muito, porque, até porque é maior, né? Eu já frequentava a superior. Então, para mim, agora ficou... Eu fui na Oeste Inferior a última vez que eu fui. Eu gostei, assim, cara. Eu fiquei numa parte mais alta, ali no último degrau, quase. Deu para ver legal. Mas eu imagino que seja legal a experiência ali na Superior, realmente. Essa foi uma decisão acertada. A Leste é bem legal mesmo, a Leste é legal. Foi uma decisão acertada até por conta da televisão, né, cara? Não tinha como tu querer enfiar a organizada lá na Sul, sendo que o que aparece para televisão é aquele setor da Leste. Coisa, assim, também eu queria fazer um elogio, que finalmente o Botafogo aprendeu, né? O que acontece com o botafoguense que vai aos jogos? Vocês podem falar também. Os preços muito caros para o Botafogo, para a torcida visitante. Chegava aqui no Rio, os caras pagavam R$50, 60 Agora é reciprocidade, né? Agora exatamente. Cobrou 30 lá, vai ser 30 aqui. Cobrou 300. Só que eu sou a favor de equiparar os preços. Se o botafoguense paga X no estádio tal, o mesmo clube, a torcida tem que pagar o X aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Entendeu? Eu paguei, Vitor, 250 pau para ver Atlético Paranaense e Botafogo. Olha isso, cara. R$250. Assim, tudo bem que a torcida do Atlético Paranaense aqui no Rio vai vir em pouquíssimas pessoas, mesmo se eles estiverem em boa fase. Mas tem que equiparar o preço. E tava lotado o nosso setor. Sim, eu lembro. Eu cheguei a ver algumas imagens. Não sei se tu foi. Tu foi, Carlos? Foi? Tu foi nesse jogo, não? Qual? Do Atlético Botafogo aqui? Não. Ah, tu não foi? Não, esse aqui não. Tava lotado. E assim, principalmente em São Paulo. Em São Paulo eu sinto muito essa dificuldade. Eu também já fui Botafogo fora, e eu sei disso. Cara, chega lá, o tratamento é diferente, os ingressos muito caros. Vai ver quanto tá a arena do Corinthians lá. Detalhe, cerveja, meu camarada. Proibido entrar na arquibancada com a cerveja. Tipo, comprar o chopp, a cerveja, tomar ali na frente do bar, a gente teve que tomar, para depois ir para a arquibancada, porque eles não deixam tu entrar nem com chopp. É complicado, cara. É muito complicado. Aí envolve já outras coisas também. Policiamento aqui do Rio também é muito complicado. Ah, é foda, cara. Eu acho que essa nova mudança, depois de se reunir com a organizada, deu uma ajustada tanto no preço quanto na questão de onde ficam as torcidas e tal. Mas assim, precisou as organizadas baterem na porta do clube para falar, gente, do jeito que tá, a gente não vai nem entrar no estádio, né? Então, por isso que eu falo assim, é mais uma atitude meio desconexa com a realidade, né? E vamos falar, né? Se desprende, né? Vamos falar daquela nota bizarra e absurda que foi soltada após as reclamações ali, que inclusive eles colocaram na nota, até destaquei lá no Twitter, que a intenção era trazer o outro perfil de botafoguense para o estado, como quem diz assim,
como quem diz, a torcida organizada é uma cambada de bandido, a gente não quer vocês aqui. Absurdo, cara. Aquela nota foi absurda. Eu acho que até essa nota... Né? Eu acho que até essa nota motivou... Esse ano tá de parabéns, ela erra 100%, né? Não acerta uma. Impressionante. Mas eu acho assim, se o Botafogo fizer uma campanha decente no começo agora, eu acho que tende a dar uma crescida no sócio. E aí, como a gente está conversando sobre vários outros assuntos, já falou sobre isso, eu acho que também vai depender um pouco esportivamente do que o Botafogo vai mostrar para a sua torcida que ele quer. Não só em campo, né, mas fora também. Vai vir reforço agora mesmo? Vem reforço? Que tipo de reforço no meio do ano? Porque isso tudo, na verdade, é uma demonstração para a torcida também do que você planeja. Se você só contrata promessa, jogador de 19 anos que ninguém conhece, 18 anos, você está falando para a torcida assim, ó, se der certo, beleza. Se não der, fica no meio da tabela, tá tudo certo. Se você traz os caras, 2, 3 caras de nível, que a gente falou, Marçal, Tiquinho, Eduardo, de novo, mais 2, 3, tá falando pra torcida, ó, o elenco gera aqui, agora é elenco pra brigar. E aí a torcida vai junto. Então, eu sou um cara muito partidário da torcida. Eu acho que a torcida nunca tem culpa do que é errado. Eu não acho que é errado o cara vai, por exemplo, durante o jogo. Ele tem que pagar o ingresso, ele não tá satisfeito, ele vai. Exato. Então, eu acho que quem puxa o sócio-torcedor, quem puxa a torcida pra dentro do estádio é o time, em campo. Não é a torcida que tem que ir aleatoriamente. No Botafogo há 30 anos apanha. Então, e aí, dia, né, Carlos? Tudo tem que fazer por onde, né? E aí entra numa outra questão. Quando o torcedor está afastado, quando está já naquilo que a gente até conversou em off hoje, durante a tarde ali, quando o torcedor está afastado, quem comparece ao estádio e ainda leva o time são as organizadas. São essa galera que merece um cuidado especial. Rafa, são os 7, 8 mil de sempre. Que esses são os caras que é o Vitor ali, mais uns 7 mil lá. Exatamente. O resto, cara, a galera precisa de um estímulo e é natural. Exato. A torcida do Botafogo apanha 30 anos. Você não vai botar 45 mil num jogo contra o Cuiabá aqui se não estiver lutando por nada. Não vai botar, entendeu? E olha só, olha o que a torcida entrega com o mínimo estímulo. Exatamente. Quando a gente teve o mínimo estímulo de profissionalismo, de crescimento, olha a estreia do Brasileirão passado, o jogo contra o Corinthians, lotadaço ali, o estádio E aí eu vou te falar, olha o tamanho do erro de marketing, de estratégia que foi essa mudança agora, antes da primeira rodada. Cara, o Botafogo vai jogar com o estádio vazio, pode anotar, vai estar vazio. O tato dos caras foi um negócio assim... Eu até me surpreendi. Sem jogar em casa, vai estar vazio. Eu me surpreendi que tinha, acho que ontem que eu vi que tinha 7 mil ingressos já confirmados. Até achei demais. Acho que vai dar umas 10 mil pessoas. Vai dar. 10, 12 mil. Imagina, tipo, pra estreia de brasileiro. Estreia de brasileiro, campo novo. Cara, era sem ingresso a R$30. Tenho certeza que todo mundo deve estar curioso para ver o campo novo, o campo sintético. Então, cara, já era um estímulo a mais pro cara ir lá. Vai chegar quinta-feira. Eu também. Eu gostaria muito de ver o campo ao vivo e tal, ver a reação do time, enfim. Cara, é foda. E assim, gente, só para pegar um gancho, eu concordo muito com o que o Carlos falou. Eu sou um cara que eu nunca vou criticar a torcida do Botafogo nesse sentido. A torcida do Botafogo não comparece. Irmão, não tem nenhuma torcida no Brasil que passou perto do que o Botafoguense passou. Nenhuma. E time grande, nenhuma. Nenhum. São muito tempo de jejum e mesmo assim tá ali. Cara, eu conheço gente que, sem sacanagem, vai todo jogo. Os caras deixam, às vezes, aniversário de família, coisa importante, o cara tá lá. Por quê? O botafoguense se sente ali aquele pertencimento de estar presente no estádio. E eu não tô aqui para defender o cara que tá no jogo, não. Eu acho que todo mundo da botafoguense é igual. Eu só quero mostrar que o botafoguense, ele não pode ter essa... vamos criticar a presença de público. Irmão, foi o que o Rafael falou. Um pouquinho disso aqui de esperança, a torcida foi lá e fez a parte dela. Imagine se a gente começar a engrenar campeonato por campeonato fazendo campanhas decentes. Vocês estendo, Vitor. Libertadores de 2017. Como é que o estádio só vivia lotado? Eu fui em todos os jogos do Newton Santos. Mais de 35 mil presentes. Então, assim, eu estendo isso aí, Vitor. Criticando. Eu estendo isso aí que tu falou, a questão de não criticar quem não vai e tal. Eu estendo isso a quem critica o preço do ingresso. O cara tem total direito de criticar o preço do ingresso. Só ele é dono do dinheiro dele, ele sabe quanto é difícil ganhar o dinheiro dele. E quando eu vejo influencer querendo dar aula de que ingresso é justo, porque não sei o quê, eu tenho vontade de entrar dentro do computador e pegar o cara, velho. Cara, cuida do teu dinheiro, parceiro. Se o cara acha que o ingresso tá caro, que não é legal pro bolso dele, e que a gente viu uma reação da maioria achando isso,
tem que respeitar, cara. Tá caro e pronto, sabe? Como o Carlos falou, a gente tem um salário de R$1.300 por mês, salário mínimo. Como é que o cara vai separar R$200 para ser sócio torcedor do clube? R$200 é 1/6 do salário mínimo, cara. 1/6 do salário mínimo. Isso é um absurdo. Aí você assim, imagina o caso do Vitor ali. O cara tem o filho, a mulher, não sei quem, e ele paga aluguel. Imagina. Ele tem que ir no mercado. Rapaz, pelo amor de Deus, gente. Não tem a menor possibilidade. É zero. Cara, o Botafogo tinha que ter um plano de... Assim, o Botafogo tinha que ter noção de que ele é um clube que há 30 anos ele não oferece nada para sua torcida. Só sofrimento. Isso. Então, assim, o plano... cara, o plano para mim, tá? O plano de sócio torcedor do Botafogo tinha que ser assim, uns R$70, não mais que isso, para ter direito a entrar nos jogos em casa. Todos, tá? É isso. Ponto. E o ingresso tem que custar R$100. Cara, porque deve ser com R$70, você entra em todos os jogos no mês. Se tiver 3 jogos, 2 jogos no mês, é R$30 cada ingresso. O Botafogo, sem sacanagem, vai botar uns 80 mil fácil. Sócio torcedor depois de um tempo. Se o time jogasse alguma coisa. Só que essa história, né, Vitor? O time não joga, sócio torcedor a R$150. Não vai, cara. Aquela história, tu bota o ingresso a 200, vai 10 mil pessoas. Pô, obviamente, se tu botar o ingresso a 80, vai 20, vai 30. A galera vai chegar junto, porque é muito mais fácil. Eu sou favorável do ingresso a R$50, cara. De verdade. Cara, assim, ó, de verdade. Você bota 30 mil ali e vamos. De verdade, de algum jeito, cara, pelo amor de Deus. Super bem pago R$50 por tudo isso que tu levantou. É isso aí. Por ter noção do que o Botafogo não entrega nada há 30 anos pra sua torcida, por ter noção de que é uma torcida, cara, extremamente machucada e carente com tudo isso que aconteceu. Então, assim, tem o tato de... É aquilo que tu falou, o marketing, é trazer o torcedor para perto do clube, cara. É ter a noção de, cara, a gente quer vocês aqui, vamos crescer juntos. Cara, e daí assim, ó, você cobra menos de ingresso, cobra um pouquinho mais numa cerveja, numa água, numa pipoca, beleza, entendeu? Exato. Você vai dar uma equilibrada e assim, é isso. Eu acho que o Botafogo precisa oferecer para sua torcida condições, um time competitivo, um estádio bom, bem cuidado, né? Um clube bem cuidado. Oferece isso por uns 2 anos, depois você pensa em elitizar um pouco o preço, ganha um título, mostra alguma coisa, né? O Botafogo é aquele cara que era feio, daí fez uma chapinha no cabelo, botou uma lente no dente e sai achando que vai pegar a Gisele Bündchen. Não vai pegar, cara. Não vai, cara. Não vai. E assim, o Carlos tocou nesse ponto. Também já vou falar também. Achei perfeita a colocação dele. E é uma atitude, se a gente for levar para o lado do profissionalismo, não muito interessante. Porque o Botafogo, pegando a pesquisa que ele citou, o Botafogo realmente é um clube que tem muito torcedor praticamente em todas as camadas, vamos dizer assim. E tem também nas camadas mais pobres, na galera que é mais humilde. E com todo. E esse cara, esse cidadão, tem que ter o direito de ir pro jogo. Tu vai excluir esse cara de ir pro estádio? Aí eu já vi pessoal falando assim: mas o futebol mudou, tá? Mas não é por causa que a gente tem que bater palma para esse tipo de atitude. Exatamente. Tem um termo, Vitor, que foi usado já há mais de 15 anos, eu já escutei esse termo. O Lúcio de Castro usou isso na época, na ESPN, que eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que ele falou: pessoal, as arenas de futebol estão trazendo uma higienização no futebol. Higienização no sentido bem pejorativo de afastar pobre do estádio e transformar o futebol no esporte de elite, sendo que o esporte sempre foi um futebol, um esporte popular. O futebol sempre foi um esporte totalmente popular e do povo, realmente, para estar ali, a geralzona do Maracanã, aquela galera que ia lá mesmo com o radinho, curtir todo povo. É o que criou o futebol. E assim, não existe melhor sensação do que você estar no estádio, cara, e você abraçar com a galera naquele gol, naquela emoção, cara. Ou você vê pessoas que você nunca teve contato na tua vida, aí você vê a emoção, as pessoas conseguem te passar aquele sentimento, aquela alegria. Pô, quer me deixar feliz é ver uma criança no estádio toda boba porque tá acompanhando o Botafogo. Muito legal. Cara, isso é um sentimento que eu tenho quando eu vejo uma criança e a felicidade da criança ali estampada com o pai, com a criança, com a família. Como é que você vai excluir esse povo do estádio? O meu filho, uns 3, 4 anos atrás, o Matheus, eu levei ele foi eu só e ele, peguei ele na escola aqui em Curitiba, comprei passagem de avião, comprei tudo antes, era Botafogo e Ceará, se não me engano. Última rodada, última ou penúltima, enfim. Pegamos um voo, fomos direto pro jogo. Cara, o moleque fala até hoje disso, tipo, isso foi a única vez que ele foi no estádio do Botafogo. Legal. E aí esse ano eu vou colher algum outro jogo desse, e agora tem minha menininha, né, que tem 5 anos também, botafoguensezinha roxa, sempre fala: papai, quero conhecer, a gente foi pro Rio agora de férias, passou na frente do estádio, ela olhou, quando é que você vai me trazer? Então esse ano eu vou pegar no final de semana e vou levar, tá ligado? Só que assim, me lembrou de uma coisa, cara, a primeira vez que eu fui num estádio de futebol
de verdade, o estádio cheio, tirando aqui estádio regional aqui, foi no Couto Pereira, assisti Curitiba e Santos, Dodô e Viola no ataque do Santos. Zete no gol do Santos, maluco. Zete no gol do Santos. Eu lembro desse jogo até hoje. Eu lembro, cara, eu lembro do visual do negócio, cara. Impressionante como isso marca na gente, assim. O Botafogo empatou com o gol do Diego Souza, o jogo que eu levei ele, se eu não me engano. Daí a gente não caiu, acho que foi esse, inclusive. Eu lembro desse jogo aí. Eu lembro desse jogo aí. Então, assim, ó, por exemplo, mas assim, eu vou uma vez, porque eu moro em Curitiba e tal, enfim. Se eu morasse no Rio, cara, eu era um cara que ia todo jogo. Tipo, se eu estivesse morando no Rio ainda, eu ia todo jogo. E aí, eu não ia só eu, né? Eu ia, eu, o Matheus e a Manuela. Então, pô, se fosse fazer sócio torcedor, ia ser R$450 por mês, quase R$500. Só que assim, você vai gastar mais 50 conto e cada vez que você fala para estacionar o carro. Aí eu com 2 crianças é mais 100 conto de comida, porque eu vou tomar uma cerveja, comer alguma coisa, eles vão querer comer. Então, assim, sei lá, é R$1.000 por mês, cara. Outra, né, Carlos? 3 jogos. Pô, Carlos, vamos falar uma coisa aqui bem real. Por tudo isso que a gente falou, da situação, do contexto todo, faz com dependente, cara. Você que tem filho até 12 anos, seu filho é dependente. Isso. No estado de graça. Sabe? Isso aí. Traz a família, cara, traz a galera. Outra coisa, vou dar minha opinião aqui. Mulher nunca pode pagar a mesma coisa do homem. Exatamente, paga metade. Porque a presença da mulher no estádio é muito mais benéfica que a do homem. A mulher não é agressiva, a mulher xinga muito menos, não arruma confusão, não assedia nego no meio da bancada. E ela passa perrengue, né, Carlos, pra ir no jogo. É isso. Então, assim, cara, se o sócio do Botafogo vai ser R$100 pro homem, bota 45 pra mulher, cara, 50 pra mulher. Eu também sou a favor de estimula, cara, estimula, pelo amor de Deus. Porque, infelizmente, do público feminino ainda é pouco em relação ao masculino. Claro, exatamente. Já mudou muito, mas ainda falta ainda. O estádio é um ambiente muito machista ainda. E aí, assim, o Atlético Paranaense fez aquele jogo que só entrou mulheres ali, quando tava com a punição. Olha que massa que foi. O Coxa daí fez também depois. Muito legal. Galera, vamos para as considerações finais aí. 1h06 e cada um dá seu parecer final aí da expectativa para amanhã. Vou contar 1 minuto aqui, então. Bom, a expectativa para mim é vitória. E é uma expectativa real, assim, acho que o Botafogo tem condições de ganhar. A minha expectativa é que o Castro, como eu falei, comece a melhorar de verdade o time. Agora o bicho vai pegar, é Série A, não tem mais brincadeira, não tem mais Audax, não tem Portuguesa, não tem Boa Vista. Agora é time grande contra time grande todo jogo. Então agora é faca no dente, pintar uma coxa de preto, meu amigo. Acertar a escalação, acertar a mexida e vão para dentro. E agora é torcer para que o Textor resolva os problemas que estão aí dando um perrengue desse ano de dinheiro pra gente, de contratação que tá faltando. Vai, Vitor. Vamos lá, galera. Torcer por uma vitória amanhã. Que a gente... agora eu tô na fase que se ganhamos, não jogou bem, tá bom. É 3 pontos e é o que importa. Porque agora são os campeonatos para valer. Não adianta mais também a gente ficar só cobrando desempenho e o time tomando porrada. Então... é melhor andar com o time ganhando, o time tentando evoluir, nem que seja um pouquinho. Vamos ver. Amanhã é um jogo importante, estreia lá do gramado. Tomara que o Botafogo tire proveito disso e que a gente consiga os 3 pontos amanhã e dê um pontapé inicial nesse campeonato aí. A minha expectativa é que o torcedor saia feliz, cara. Eu só quero que a galera que for no jogo amanhã saia feliz do Newton Santos. Cara. Lógico, com uma vitória, né? Porque necessariamente passa por isso, mas principalmente isso, cara, porque eu acho que esse pontapé inicial sendo positivo, a torcida saindo de lá feliz, vai colaborar muito para o próximo jogo da Sul-Americana, vai colaborar muito para a sequência da temporada, e eu acho que, como tu falou, agora é hora de apoiar, né, começou o que tem que vale mesmo, então é hora da gente chegar junto, apoiar e fazer o time crescer. Beleza, galera? Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima, né? Pessoal, até quero falar aqui de novo, a gente chegou a falar várias vezes sobre isso, se alguém de vocês dois tiver algum convidado para o próximo bate-papo, fica à vontade aí, pra gente, eu até estava pensando em convidar a Josi lá, que está sempre no Twitter, que é legal também ter uma mulher para falar junto com a gente aí, para dar a postura dela aí. Boa. Legal? Boa. Valeu, um abraço para vocês. Falou, pessoal, abraço. Boa noite. Valeu.